Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Elisa Trindade, direto dos estúdios Trindade. Não foi possível fazer a nossa transmissão ao vivo, mas nem por isso vamos deixar de colocar aqui registrada a palavra de Deus. Quem vos fala é essa que quer ver Cristo sendo gerado em você. Esse é o meu sonho como igreja. Então vamos dar porções de Cristo agora como suprimento espiritual através da palavra de Deus. Se você puder meditar na sua casa, você pode meditar no capítulo 9 de Hebreus. O escritor aos Hebreus, que para alguns é anônimo e para outros é o apóstolo Paulo, esse escritor, que ninguém sabe ao certo quem foi, ele discorreu sobre o sacerdócio antigo comparado ao sacerdócio de Cristo. E fez isso com um brilhantismo tremendo, ungido pelo Espírito Santo, para nos elucidar acerca da vida espiritual. E é sobre isso que eu quero falar agora. Capítulo 9 de Hebreus, verso de número 11, vai estar registrado assim: Mas vindo Cristo, sumo sacerdote de bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bode e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais, eu acho tão paulino isso aqui, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Olha que tremendo o que está registrado aqui. A eficácia do poder de Jesus Cristo. Por isso que o tema da live hoje seria o despertar da consciência. Porque é esse reduto invisível da consciência é que Cristo quer limpar. É isso que o escritor está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que o sacrifício lá no Antigo Testamento, ele era um sacrifício incompleto espiritualmente, apenas apontava para a perfeição do que haveria acontecer. E ele diz que essa perfeição se completou em Cristo, porque Cristo é esse perfeito sacrifício. Aí ele faz uma pergunta muito pedagógica e diz assim: olha, se o sangue de bodes e de uma novilha podia purificar segundo os rituais de lá a aparência das coisas, muito mais o sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro Perfeito, terá poder. Ai, gente, isso é uma palavra tremenda, que você receba essa palavra no seu espírito e que você ore isso sobre a tua vida com fé. Esse sacrifício de sangue terá poder de limpar a nossa consciência. E qual é o objetivo da limpeza da consciência, irmãos? Você talvez já tenha sabido ou tenha experimentado o que é uma consciência pesada. Já ouviu falar sobre isso? Porque é na consciência que reside as culpas, não é verdade? Essa parte invisível onde está as culpas, os registros, e isso traz um peso tremendo. Mas o que o escritor está dizendo? Ele está dizendo que o sangue de Jesus é poderoso para limpar a nossa consciência. E qual é o efeito dessa limpeza, meus irmãos? Como você sabe que uma pessoa está sendo limpo pelo sangue de Jesus em sua consciência, que é o que mais você quer que as pessoas tenham, não é? Quando você pensa em alguém justo, é alguém que tem uma consciência sensível. Quando você pensa em alguém honesto, você pensa em alguém sensível na consciência. Quando você pensa em alguém espiritual, é alguém que tem um despertamento na sua consciência. Ele diz que o efeito dessa consciência lavada é abandonar as obras mortas, ou seja, essa consciência vai ter condições de se livrar da
culpa, e não só ser purificada pelo sangue para a libertação da culpa, como discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus. E aí, quando você recebe esse discernimento, você passa a servir ao Deus vivo, porque a sua consciência fica despertada para receber a condição de servir ao Deus vivo. Então a sua consciência precisa estar viva, não mais operando em obras mortas. E eu acho tremendo, irmãos, que ele vai dizer ainda mais aqui para frente. Ai, que coisa tremenda, ó. Capítulo 10, vai estar escrito assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, que é mais poderoso que sangue de touro, e sangue de novilha, e sangue de galinha preta, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo coração purificado da má consciência, ou seja, aqui está sendo cirurgicamente revelado aonde atua a consciência má, que é no coração, essa parte invisível, tendo purificado da má consciência, o corpo lavado da água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é aquele que está te lavando com poderoso sangue. Fiel é aquele que te escolheu para habitar na eternidade. Fiel é aquele que está te revelando a eternidade. Só uma consciência lavada no sangue de Jesus tem um vislumbre antecipado da eternidade. E isso faz toda a diferença, irmãos, porque através dessa consciência nós começamos a ver antecipadamente o que é o céu. E não apenas o céu, a nossa consciência fica muito despertada para saber que há um juízo, que há um inferno preparado para os rebeldes. Então, que o Senhor Jesus possa lavar e você crê nessa palavra e crendo nela, você entre com toda a fé e confiança pelo novo e vivo caminho, através da oração, tendo a sua consciência lavada. Por que ele está dizendo que a gente pode entrar com confiança? Porque quando a tua consciência é lavada pelo sangue de Jesus, os seus pecados são purificados. Então você entra na inocência de Cristo. Por isso te dá confiança. Quando alguém tem culpa, a pessoa perde a confiança. Você já viu uma pessoa de moral baixa? Ela às vezes nem consegue olhar nos seus olhos porque ela não tem confiança. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo que nós, pelo sangue de Cristo, temos muita confiança para entrar pelo novo e vivo caminho. Então não desista, tenha sua consciência purificada pelo sangue de Jesus, pela fé. E verso 24 do capítulo 10 vai dizer: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimular a caridade e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Congregação aqui não era uma denominação, congregação aqui era um ajuntamento de santos salvos, lavados e remidos no precioso sangue de Jesus, com uma nova consciência, uma consciência despertada que tinha abandonado as obras más, que está registrado lá em Gálatas, capítulo 5, verso de número 19, pessoas que tinham pego nojo da prostituição, pessoas que tinham pego nojo da ira, da idolatria, de toda a obra da carne, eles tinham abandonado, porque as suas consciências foram despertadas para vislumbrar a eternidade. Essa é a congregação. E quando essa congregação está reunida, esse ajuntamento de consciências saradas, irmão, o poder de Deus desce. Por isso que diz: onde estiver 2 ou 3, eu estarei entre vós. Não deixando a congregação como é costume de algum. Ou seja, não haja isolamento, porque essa consciência, ela é purificada pelo sangue de Jesus e ela é potencializada na santidade através da comunhão, porque nós aprendemos uns com os outros e não adianta você correr disso. Você vai crescer em Cristo com o seu companheiro, né? Então, a congregação é muito salutar. Antes admoestando-vos uns aos outros,
E tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Você compreende que a sua consciência precisa estar despertada para essa realidade, irmãos, porque está escrito aqui, ó. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, verso de número 31. Então, uma consciência despertada, ela conhece as realidades espirituais e por isso ela pode discernir e pode tomar boas decisões. E uma das grandes decisões é que a gente considere uns aos outros, irmãos, a ponto de nos admoestar a entrarmos por esse novo e vivo caminho. Eu quero estimular você à fé. Oremos ao Senhor com toda confiança. Trate os seus pecados. Se a tua consciência está falando alguma coisa para você, depois de você ter recebido a Cristo, ouça e trate o que ela está falando a você. Não negligencie sua consciência, antes a desperte pelo poder da palavra. Porque a sua consciência está recebendo o toque do Espírito Santo e é lá que o Senhor vai começar uma grande obra na sua vida. Que você possa ouvir a voz da sua consciência dirigida pelo Espírito Santo. Pai, eu oro nessa hora que os meus companheiros possam ser lavados pelo sangue de Cristo, de maneira que eles assumam uma poderosa confiança em oração. E através disso venha um grande avivamento nas reuniões de oração, porque essas reuniões serão valorizadas, não mais desprezadas como antes. Em nome de Jesus. Amém? E Jesus garante a vitória.